Fala galera, tudo bem? Bora lá para mais uma aula de química e uma aula de química de extrema importância. Esses conceitos vão acompanhar os estudos de vocês de química por todos os 3 anos. É um tema de extrema importância que a gente chama de ligações químicas. Beleza? Então, vamos lá. Eu gosto de começar ligações químicas trazendo algumas historinhas. E, no meio dessas duas historinhas, eu trago duas observações de extrema importância. A gente estuda ligações para justamente entender, primeiro, por que alguns átomos se ligam e por que eles se ligam naquela conformação, naquela quantidade, e a gente também estuda por que alguns não se ligam. E esses que não se ligam foram dados a eles foi dado o nome de gases nobres, tá bom? E por que desse nome, tá? Então, não perde a explicação que ao final tem uma informação importante. Então, é o seguinte, para entender um pouquinho da estabilização de alguns átomos, a gente estudou os gases nobres. Por quê? Porque eles eram encontrados na natureza na sua forma monoatômica, ou seja, sozinhos, certo? Sem estabelecer ligações. E tentaram entender por que ele era estável estando na sua forma monoatômica. Então eles começaram a procurar características em comum, certo? Qual foi a característica em comum observada? Eles perceberam que grande parte dos gases nobres possuem 8 elétrons na última camada. Por isso a gente dá um nome a essa regra, que é a regra do octeto. Então, a regra do octeto, inclusive o livro dos Bercos Salvador, que são dois autores importantes, dizem: um grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na sua última camada. Então, foi uma observação na natureza que fez com que eles transportassem isso para uma teoria, para uma regra. E a primeira informação que eu trago para vocês é o seguinte: hoje, depois de 1962, a gente observou que alguns gases nobres formam compostos. Não necessariamente eles estão isolados. Há a possibilidade de realizar compostos utilizando gases nobres, como é o caso dos compostos à base de xenônio que se ligam com platina, por exemplo. Tá? Porém, naquela época, eram vistos só os gases nobres na sua forma isolada. Tudo bem? Beleza? Outra informação importante é o seguinte: se vocês observarem com cuidado aí o hélio é um gás nobre, porém, na sua última camada e única camada, ele só tem 2 elétrons. Então, a gente já hoje sabe que na primeira camada, essa primeira camada, comporta até 2 elétrons. Então, não há uma necessidade de completar 8. Eu gosto sempre de complementar esse enunciado tradicional da regra do octeto. Eu diria que na última camada tem que ter 8 elétrons ou ter sua camada de valência completa. Tudo bem? Que no caso do hélio, a camada de valência é a primeira, que pode ser completa com 2 elétrons. Mas tem uma segunda informação importante. Os físicos normalmente não gostam da teoria do octeto, porque acham muito simplista, e realmente ela é. Hoje a gente consegue definir e justificar essa estabilidade eletrônica, essa estabilidade desse átomo, de que forma? Numa teoria chamada teoria do orbital molecular. A gente leva em consideração a forma do orbital, de como que esse elétron povoa o espaço e como ele pode se emparelhar com outro elétron, atingindo a estabilidade. Está gerando dúvida na sua cabeça? Para um pouquinho. Nesse momento, eu vou falar com vocês e vou justificar as ligações através da regra do octeto. Nas nossas próximas aulas, eu falo sobre
Thom, que é a teoria do orbital molecular. Beleza? Bora lá, continuando. Então, a gente vê aqui a tabela periódica e apenas para localizar, aqui eu tenho o grupo 18 da tabela, que são os gases nobres. Beleza? Continuando. Então é o seguinte, aqueles elementos, os átomos daqueles elementos que não são nobres, vão ter que estabelecer relações com outros átomos para justamente atingir essa estabilidade. Esta, entre aspas, nobreza, tá? Então é o seguinte, ele vai poder ganhar elétrons para completar os 8, perder elétrons ou compartilhar elétrons, fazer uma sociedade, tudo bem? Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês uma característica importante já abordada em outras aulas para justamente saber se vai ganhar, se vai perder ou se vai compartilhar. E essa característica é a eletronegatividade. Tudo depende da eletronegatividade quando a gente está estudando ligações químicas. Tudo bem? Se vocês olharem aqui, eu tenho, primeiro, uma molécula de cloro, Cl2, uma molécula de HCl, de cloreto de hidrogênio, o ácido clorídrico, e o cloreto de sódio. Vejam que eu não chamei de molécula e não poderei chamar de molécula, tá? Seguinte, peguei lá na tabela periódica os valores de eletronegatividade de cada um deles. Então, para o cloro vale 3. Nessa molécula, eu tenho 2 cloros. Então, eu fiz 3 e 3. A continha que eu fiz aqui é subtrai um do outro. Então, 3 menos 3, 0. A diferença de eletronegatividade é 0. Por quê? Eletronegatividade é a tendência daquele determinado átomo, daquele determinado elemento, puxar, roubar, atrair o elétron numa ligação. Se eu tenho 2 átomos iguais, nenhum ganha do outro, nenhum puxa elétron do outro. Então essa diferença de força, entre aspas, de eletronegatividade é 0. Agora, na nossa segunda molécula, eu tenho o ácido clorídrico. Aqui eu peguei a eletronegatividade do hidrogênio, 2,1, e do cloro, 3. Subtraí os dois, eu cheguei no valor de 0,9. O que isso quer dizer? Que o cloro tem maior tendência que o hidrogênio para justamente puxar esses elétrons. Beleza? Tá? Então os elétrons estão mais deslocados para o lado do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo. Todos esses valores constam na tabela periódica. Por último, NaCl, o cloreto de sódio. O que eu tenho? Eu tenho o sódio valendo 0,9, na verdade 0,93. Eu arredondei. E o cloro valendo 3. Fiz uma subtração. O que eu achei? O valor de 2,1. Perdão, 2,1. Esse valor de 2,1, percebem que é bem discrepante? A diferença é muito alta comparado aos outros dois. Então, o que você pode perceber é, quando eu tenho valores baixos, eu chamei de molécula. E eu só posso chamar de molécula quem forma ligação covalente. Ouviram? Só posso chamar de molécula quem forma ligação covalente. Tá? Então, valores baixos de diferença de eletronegatividade. Quando eu tenho a eletronegatividade, a diferença já maior, eu não chamo de molécula, porque aqui eu não tenho mais uma ligação covalente. Eu tenho uma ligação do tipo iônica, que aí o valor é 2,1. Então, formalizando isso um pouquinho, eu tenho o seguinte. Se esse valor ultrapassar 1,7, a ligação deixa de ser covalente e passa a ser iônica. E o que isso tem a ver com o nosso slide anterior? Lembra que eu estava falando? Ou ele tem que ganhar, ou ele tem que perder, ou ele tem que compartilhar elétrons? O seguinte, ligação covalente é justamente aquela onde ocorrem
compartilhamento de elétrons. A eletronegatividade, a diferença é tão baixa que nenhum átomo participante tem capacidade de arrancar o elétron. Então, esse par de elétron fica girando entre os dois átomos, tá? Há um compartilhamento. Já no caso do cloreto de sódio, a eletronegatividade do cloro é muito maior. O que acontece? O cloro rouba. Ele captura esses elétrons, esse elétron, né, porque é um só, do sódio. Então, em ligações iônicas, ou quando eu tenho uma grande alta diferença de eletronegatividade, eu tenho um processo em perda e ganho de elétron, tá? Por isso ela é caracterizada como ligação iônica, tá? Agora vai uma perguntinha para você refletir um pouquinho aí, que depois eu posso trazer nos comentários a resposta. A diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o flúor é em torno de 1,9 H e F, ácido fluorídrico. E eu digo para vocês, o que acontece lá é uma ligação covalente. Ué, mas o valor é acima de 1,9, por que é caracterizado como ligação covalente? Teoricamente, deveria ser ligação iônica. Mas eu deixo essa perguntinha aí para vocês. Pode me responder nos comentários que eu digo se está certo ou não. Tá bom? Beleza? Bora lá? Continuando? Então, vamos lá. Como identificar um mecanismo? Então, para identificar o mecanismo, eu preciso identificar os participantes. Se eu não tenho valor de eletronegatividade, eu tenho que, na tabela periódica, identificar quem tem alta ou baixa eletronegatividade. E aí eu trago para vocês o seguinte. Aqui. Eu trago a imagem da tabela periódica e o seguinte. Metais, que nem era o sódio, têm tendência a perder elétrons. A eletronegatividade dos metais é baixíssima. Tudo bem? O sódio, lá no nosso caso, perdeu elétron. Os ametais, que estão aqui na cor amarela, têm tendência a ganhar elétrons. Eletronegatividade altíssima. Tudo bem? Quando eu tenho um que tem alta tendência a ganhar e outra alta tendência a perder, essa diferença é alta também. Aí eu tenho uma ligação iônica, certo? Agora, se eu tenho dois na mesma região dos ametais, dois ametais ligados, ou um ametal e o hidrogênio, nesse caso eu vou ter uma ligação covalente. Mas é importante verificar o seguinte, metais são todos esses elementos em verde, e ametais os que estão em amarelo. Beleza? Tranquilo? Continuando. Essa tabela aqui, gente, é um resumo de extrema importância. Por quê? Aqui eu trago para vocês o seguinte, ligação do tipo iônico vai ser a interação entre um metal e o segundo participante da ligação a metal ou o hidrogênio. Se tem átomos de regiões diferentes, né? Então metal e ametal, a diferença de eletronegatividade é alta, eu tenho transferência definitiva, ou seja, perda ou ganho. No caso da covalente, eu tenho um ametal ou um hidrogênio se ligando a outro ametal ou um hidrogênio. A diferença de eletronegatividade não é alta e eu tenho compartilhamento de elétrons. Tem o terceiro tipo de ligação, que é a ligação metálica. Também não vai ter uma variação de eletronegatividade alta. O que ocorre aqui em ligas metálicas ou em blocos de uma barra de ferro, por exemplo, imagina o seguinte, são vários átomos daquele metal, onde os elétrons permeiam esses átomos metálicos, estabilizando o conjunto. Mais para frente eu trago exemplos para vocês. Tudo bem? E essa tabelinha é um resumo importante para vocês. Então, bora lá. Vamos exercitar um pouquinho
um dos tipos de ligação, que eu separei aqui para vocês, que é, no caso da ligação iônica, tá? Beleza? Então é o seguinte, eu separei para vocês aqui o brometo de sódio, NaBr. Para você verificar a ligação, nesse caso da ligação iônica, porque é um metal com um ametal, é de extrema importância que você tenha o número atômico de cada um. Então, no caso do sódio, eu tenho o número atômico igual a 11. A minha distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Beleza? Tranquilo. E aqui, ó, quem tiver dúvida, consulte na tabela periódica o número atômico. No caso do bromo, o bromo tem número atômico igual a 35. Então eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Observando até aqui, ó, até aqui 10, até aqui 20, até aqui 30. Para 35 eu preciso de mais 5, tá? 4p5. Primeira coisa importante a ressaltar aqui é o seguinte: todo metal tem tendência a perder elétron, tá? Então, se eu olhar o sódio, nesse caso, tem um elétron na camada de valência. Umzinho só, que é aqui, ó, camada 3. O que vai acontecer? Ele vai, para o bromo, perder elétron. Perde um elétron, tá? Quando ele perde um elétron, ele se torna um cátion. Ele se torna o Na+. Perfeito? E aí agora eu troco para o bromo. O bromo, no caso, ele tem a camada, a última camada é a camada 4, que tem 2 elétrons mais 5 daqui. O bromo, ele tem 7 na última camada. Estou desenhando aqui, ó, 7 elétrons, tudo bem? 7 elétrons. Qual que é a tendência? Ele é um ametal, a tendência dele é de ganhar elétrons. Independente do metal que ele se liga, quantos elétrons ele precisa? Se ele tem 7, para chegar à regra do octeto, ele precisa de mais 1. Então ele ganha um elétron. O que vai ficar, gente? Vai ficar assim, ó, o Br com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganhou 1. 8. Ele se torna um ânion negativo. Tudo bem, gente? É isso que acontece. Na ligação iônica, eu preciso formar íons, um cátion e um ânion. Agora, para finalizar, o que acontece? Uma atração eletrostática. Eu tenho o sódio, que vai ligar-se ao bromo, o cátion sódio ao ânion bromo. Os dois vão se atrair, positivo e negativo, e forma o NaBr, tão conhecido. Certo? E é importante ressaltar o seguinte: o bromo ficou estável. Ele ganhou um elétron, ele tinha 7, chegou a 8 e ficou estável. E o caso do sódio? O sódio perdeu um. Olha aqui o que eu vou fazer. Ele perdeu esse, certo? Ó, o 3s1. Ele ficou estável? Claro que ele ficou estável. Por quê? Dá uma olhadinha aqui, ó. A última camada agora é a camada 2, que vai ser o quê? 2 mais 6. No final da ligação, ele vai ter o quê? 2 mais 6, 8 também. De uma forma simplista, ele também atende à regra do octeto. Tudo bem? Então, essa é a forma correta de você deixar claro no seu desenvolvimento de um exercício como ocorre a ligação iônica. É importante o quê? Primeiro, distribuição eletrônica. Segundo, identificar quantos elétrons na última camada. Terceiro, verificar o seguinte: se é um metal, ele perde
Ó a observação. Todos os elétrons da última camada. No nosso caso, um elétron formando um cátion. O ametal precisa ganhar elétrons suficientes para atingir 8 elétrons. No nosso caso, um elétron ele se tornou ânion bromo. Beleza? Assim, se eu formei um cátion e um ânion, vai ocorrer uma atração eletrostática entre os dois. E aí a gente forma a substância brometo de sódio. Tudo bem, pessoal? Então, esse foi um dos exercícios que eu trouxe para vocês de ligação iônica. Mais para frente eu vou falar de covalente para vocês, numa outra apresentação. Mas até a gente ter a outra apresentação, tem alguma dúvida? Sim ou não? Coloca nos comentários, eu tiro a dúvida para vocês. Mas para isso, curte, dá um like, se inscreve no meu canal. Tudo bem? Canal Fabião da Química. Foi um prazer falar com vocês e aguardem a próxima videoaula sobre ligações químicas.